O Renan Lodge, lateral esquerdo, acabou de revelar que o Corinthians procurou, que o Fabinho Soldado ligou para o empresário. E aí o Emiliano Dias, ele deu essa risada, quando acabou a coletiva, ele veio em mim, me abraçou, brincou, falou, desculpa não responder, mas aí você quer me ferrar, né? Eu vou lá para dentro do vestiário, os caras me matam se eu falar quais posições eu quero. Só um pequeno bastidor para vocês, mas é isso, o Corinthians só de olho em oportunidades de mercado, o Corinthians tem interesse, a informação minha não é do Emiliano nem do Ramon, 2 zagueiros, um lateral e um jogador ali, um meio atacante, tá? Jogar mais de frente, quem sabe até um jogador para recompor a saída do Pedro Henrique, que pode ser um jogador da base. Essas daí são as posições, em princípio, que o Corinthians está de olho no mercado, mas vai ter que ser assim, como eles disseram. Gastaram muito dinheiro antes, aí em 2024, agora só se tiver a tal oportunidade de mercado e a força mesmo é para não perder os titulares, Marina. Valeu, Salazar, pelas informações. Bom final de semana, bom jogo domingo, que você estará lá, que eu sei. E a gente já vem falando sobre isso, né, meninos? Sobre o Corinthians, essa postura no mercado. Concordamos com essa postura do Corinthians? Eu concordo. Eu também. Eu acho que tudo que clubes como o Palmeiras está fazendo agora, o São Paulo também, em busca de reforços, o Corinthians fez na janela do meio do ano passado. E gastou-se muito dinheiro para trazer os jogadores que o Corinthians trouxe. Então, nada mais natural do que o clube optar justamente por essa abordagem de talvez contratar um jogador que já esteja em fim de contrato, algum jogador que vá terminar o contrato no meio do ano, já pensando na próxima janela de transferências e tentar levar o primeiro semestre, que é menos decisivo. Os mata-matas tendem a acontecer no segundo semestre, então talvez na próxima janela de transferências, depois de ser identificada alguma carência no elenco, aí sim o clube possa fazer um investimento. Agora, eu concordo completamente nessa abordagem de oportunidade de mercado, jogadores bons e baratos, porque também o Corinthians precisa prestar muita atenção nessa parte contábil, financeira, que não está nada boa. Inclusive dizem que já atrasaram aí um pagamento aí, né? Então, a conta é alta e se atrasa, ela vai aumentando cada vez mais. E o Corinthians é assim. E acho que o Corinthians está certo nesse momento em não contratar mais grandes reforços e o esforço de segurar a base do ano passado é o principal. Não perder os principais jogadores é o que vale para o Corinthians fazer uma boa temporada. Marina, tudo bem com você, com todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva? Olha só, ele teve a oportunidade de sair sim. Pedro Raul recebeu poucas oportunidades no ano passado, né? Teve um segundo semestre bem ruim, quando ele acabou ficando ali atrás de Romero, de Memphis Depay, de Yuri Alberto, até mesmo do garoto Giovani, ali naquela briga da concorrência do ataque do Corinthians. Ficou um zum de que ele poderia ir embora agora durante as férias, mas não. Ficou, jogou e marcou gol. Não marcava gol há 9 meses. Inclusive, a gente acabou de assistir aí ele falando sobre esse alívio. Só que mais do que isso, na entrevista ali na zona mista improvisada, depois da partida de ontem, ele acabou revelando que sim, que ele recebeu propostas para sair. Ele fala sobre o motivo pelo qual ele ficou e revelou uma conversa com o técnico do Timão. Então vamos assistir o Pedro Raul falando sobre essa reação e quem sabe expectativa de retomar agora em 2025. O meu empresário, ele me passou algumas situações sim, mas ele sabia da minha vontade de ficar aqui, a minha vontade de querer performar no Corinthians. Eu não vim para o Corinthians à toa, eu vim para cá com um propósito muito claro de deixar meu nome, de querer conquistar alguma coisa com o Corinthians. Essa semana eu tive uma conversa com o Ramon, inclusive cheguei nele, perguntei o que ele queria de mim, ele me falou. Tenho buscado trabalhar muito isso. E é isso, é importante ter o apoio deles também, porque nos faz sentir importante também, sabe? A gente se sentir importante é muito importante para o atleta. O treinador te olhar e ver que você está ali, que ele pode contar contigo é muito importante. E é isso que eu tento passar para eles todo dia nos treinos. Olha, para superar tudo isso, o Pedro Raul, em outro momento, comentou com a gente que o Corinthians contratou um coach. E disse ele que esse coach contratado pelo Corinthians tem ajudado ele a superar essa fase. Falou que ele também tem um coach particular dele, enfim, deixou muito claro que toda essa situação mexeu sim com a cabeça dele, além desse incômodo jejum de gols, e que ele espera ter mais oportunidades e dar a volta por cima ainda no Corinthians. Vale lembrar que o Pedro Raul tem contrato com o Corinthians válido por 4 temporadas, até o final de 2027. O Corinthians desembolsou US$ 5 milhões
dólares para contratar ele, que tem um dos salários ali mais altos. Não é o salário do Memphis Depay, mas é um alto salário, um alto custo para um jogador jogar tão pouco. Será que ainda dá para o Pedro Raul retomar a história dele aqui no Corinthians, reagir, jogar, ser mais útil? Ou melhor mesmo, é o Pedro Raul procurar outro clube? Vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto para falar de reforços, tá bom, Marina? Valeu, Salazar. Até já, então. E eu passo a bola para vocês. E aí? Fica no Corinthians, ainda dá para construir essa história no timão? Ou arruma as malas e vai para outro clube? Difícil, né? Eu entendo o lado dele, né? Depois de 9 meses voltar a marcar, é uma coisa que dá uma satisfação, um alívio, tira um caminhão das costas. Mas é um jogador que faz tempo que não consegue provar, né? E o Corinthians é um time muito difícil para você conseguir um espaço, conseguir ter sequência e assim, teria que ser uma reviravolta muito grande. Apesar desse gol, eu acho que se o Pedro Raul conseguir alguma proposta para poder ter uma sequência maior, para poder ter mais tranquilidade para começar uma nova história, nem que for por empréstimo, porque o contrato dele é longo, né, 4 anos. Então se ele for emprestado para um outro time, jogar uma temporada, por que ele não pode voltar? Quantos jogadores em tantos clubes não passaram por isso? Chegaram, tiveram dificuldade, foram embora por empréstimo, depois voltaram e explodiram. O Rafael Veiga no Palmeiras foi um exemplo claro disso. Ele foi quase que mandado embora do Palmeiras, voltou e se tornou um dos jogadores mais decisivos da história do clube, né? Então é só uma pitadinha de um exemplo, mesmo sendo do Palmeiras, para falar do Pedro Raul. Não que ele seja do nível do Rafael Veiga na sua posição, mas é um centroavante que sabe fazer gol, assim, né? Não é um cara que não tem noção do que está fazendo ali. Então acho que se eu fosse ele, o empresário dele, a família dele, eu conversaria com o próprio Corinthians para tentar aproveitar até esse gol, já que ele se recoloca no mercado e na vitrine, para poder ser emprestado para algum lugar, porque eu duvido que ele no Corinthians vá ter tantas oportunidades assim quando os outros jogadores estiverem à disposição. A gente viu na entrevista, o Pedro Raul é um jogador bem esclarecido, né? Que sabe lidar com as questões que vão além das 4 linhas. Eu acho importante ele ter essa conversa franca com o Ramon Dias, chegar e perguntar para o técnico, olha, vem cá, o que eu preciso fazer para ter mais chances? Eu acho que é bem louvável do jogador ter esse tipo de atitude. O Pedro Raul, quando estava no Goiás, chegou até entrar no radar do Tite na seleção brasileira, então ele já mostrou um futebol que criou a atenção da seleção brasileira, que é o ápice de um jogador de futebol nascido aqui no país. Então futebol ele tem, só que num time desorganizado como é o time do Corinthians, como era o time do Corinthians no ano passado, ele não conseguia se destacar. É verdade que ele também não conseguiu destacar nos outros clubes pelos quais ele passou, futebol mexicano, Vasco, enfim. Mas quem sabe agora, com esse ambiente diferente, com esse clima mais leve no Parque São Jorge, com um elenco muito melhor, mais organizado, com um técnico que já permaneceu do ano passado, uma estrutura mais organizada, quem sabe o Pedro Raul não possa ser recuperado. Até porque se o Corinthians se desfazer do Pedro Raul, vai ter que talvez ir atrás de um outro centroavante. A gente sabe que outro centroavante custa caro e está em falta no mercado. Então, será que é melhor você se desfazer de um centroavante e ter que investir dinheiro para buscar outro, ou tentar recuperar o Pedro Raul, que já mostrou o seu potencial em outro clube? Verdade, faz muito tempo, mas já mostrou. Fica aí então, né? Questionamento de Marcelo Bassett. Vamos mudar um pouquinho o tema aqui, ó. Presidente do Palmeiras.